Construímos então a ideia. Esses textos ajudam a construir a ideia do apóstolo Paulo. Então, pelos profetas, ele pôde compreender que Deus fez um homem e uma mulher, fez a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos no plural, o pai e o filho falando, façamos. Jó disse, o Espírito do Senhor me formou. E Deus fez o homem e fez uma mulher, um homem e uma mulher, um marido e uma mulher, um pai e uma mãe de toda a humanidade. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Era como se o Criador estivesse dizendo, vamos nos revelar para eles como pai e mãe. No conselho do Senhor, no concílio, o pai e o filho, vamos nos revelar para eles como pai e mãe. Sim, o Espírito será a figura da mãe. E eles vão entender quem é o pai. E você, meu filho, um dia vai ter que sair daqui, renunciar à sua glória. Não vai ser mais essa forma de espírito. E vai ser enviado. E vai ser uma só carne como todos eles são. Aqueles que crerem em você farão parte da sua esposa. Você vai enterrar o velho homem. Vai lavar os pecados dele com teu sangue. E eu vou ressuscitar você. E aí eu ressuscito o seu corpo. Vamos fazer esse mistério? Sim, sim e amém. Esse é o concílio do Pai e do Filho. Ele nos revelou esse pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo falou que grande é esse mistério. E vai ficar maior ainda. Vamos fazer o seguinte. Através de Malaquias capítulo 2, nós vamos ser impulsionados a ler Gênesis. O apóstolo Paulo dependeu desse texto para poder escrever o que escreveu em Efésios. Dependeu de outros textos também, os quais nós lemos. E outros textos que nós não lemos, mas são semelhantes. Mas dependeu desse texto. Olha que profundo é esse texto. Malaquias capítulo 2, verso 15. Como um texto pode ser tão profundo se você dá ouvido para ele? Diz assim, o Espírito Santo falando, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele Espírito? E por que somente um? Porque ele buscava a descendência que prometera. O Senhor não prometeu um descendente? Ele estava buscando isso, lá no futuro. Ele queria buscar isso. Vamos ver se vocês conseguem compreender. O Espírito Santo está fazendo uma pergunta. Não fez ele somente um? Ainda que sobrasse espírito nele? Fez. E a nossa pergunta seria, por que somente um? E aí a resposta do Espírito Santo é, porque ele estava buscando a descendência que ele prometeu. Se você clicasse na palavra descendência aqui, através do aplicativo hebraico, sairia a palavra Elohim. Ele está buscando o Deus que ele prometeu. O porquê que está a palavra descendente no lugar da palavra Elohim, eu não sei. Mas aqui está a palavra Elohim. Seja como for, o Senhor está dizendo isso para nós. Ele está revelando o porquê que ele fez da maneira que ele fez. E eu vou revelar aqui para vocês uma parte do mistério. Não dá para falar tudo, né? Não nesse vídeo. Deus fez o homem e depois de um tempo disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele uma mulher ajudadora. Você acha que Deus realmente teve uma ideia nesse momento? Ele que sabia o que ia acontecer depois do milênio, não sabia que tinha que criar uma mulher? Foi tendo ideia na hora? Não, ele foi deixando testemunho. Até a maneira como ele fez o homem, ele já estava pisando na cabeça da serpente. Por que ele não fez Adão e logo já fez Eva? Poupa trabalho. Faz Adão do pó da terra, faz Eva e aí sopra o Espírito em Adão e sopra o Espírito em Eva. E nasceria ali o casal. Por que ele não fez isso? Ainda que ele tinha Espírito para fazer isso? Adão, o homem, foi feito do pó da terra. Mas Deus soprou nas narinas do homem algo que é do céu. O homem
É uma parte da terra e uma parte do céu. Soprou o Espírito, o entendimento no homem. E o homem passou a ser alma vivente. Os animais também foram chamados de alma vivente, mas Deus não fez os animais com a sua própria mão. Ele falou, haja, reproduza, seja feito. Mas o homem, ele não falou, haja homem. Ele fez com a sua própria mão. É diferente isso, e muito diferente. Ele não falou, façamos um homem. Ele falou, façamos o homem. Tinha toda a humanidade ali projetada já. Ele não soprou nas narinas dos animais o seu espírito, soprou no homem. Então por que Deus não fez Adão e não fez Eva do pó da terra e soprou o espírito nos dois? Porque se ele fizesse assim, ele poderia fazer. Mas se ele fizesse assim, ele não poderia dizer, serão ambos uma só carne. Mas agora, se ele coloca um sono profundo em Adão, e depois, através do sono profundo, tira a Eva da mesma carne de Adão, saiu sangue, e traz Eva para Adão, aí é diferente. Adão olha e fala, essa é minha, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Será chamada Eva, vida, porque ela vai dar vida à humanidade. Se Deus faz homem e mulher do pó da terra e sopra o Espírito nos dois, não poderia ser uma só carne, mas Deus quis que Eva viesse do pó da terra, mas através da carne do homem. E assim, quando o homem se une com a sua mulher, se tornam ambos uma só carne, embora sejam dois. Se nós voltássemos, todos nós viemos de Adão. No futuro, o Criador, que é Espírito, se faria uma carne, como nós, e se uniria com a humanidade. Só que ele sabia que dentre a humanidade, nem todos iriam crer, mas os que crescem iria fazer parte da sua esposa, iria receber o mistério. Entendeu aonde o apóstolo Paulo foi? Então Deus nos revela o porquê que ele fez dessa maneira, daquela maneira. O porquê do sono profundo. Ele colocou um sono profundo em Adão, mas voltou a trazer Adão do sono profundo, e aí tinha uma esposa para Adão. Que magnífico, irmãos! E falou para os dois, reina sobre tudo que há no céu, sobre tudo que se rasteja na terra e no mar. Reina sobre principados e potestades dos ares. Reina sobre a serpente que se rasteja na terra. Reina sobre o dragão do mar. Reina sobre todos. Vai se cumprir com Cristo e a igreja. Agora, irmãos, o hebraico provou isso. Olha os textos que nós não conhecemos, provando, ajudando a ideia a ficar mais firme. De onde você acha que o apóstolo Paulo tirou isso? Que Cristo é o homem, a igreja é a mulher, e que o homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, se torna uma só carne, e grande é esse mistério. Ele tirou isso de todas essas porções aqui que eu estou mostrando para vocês. Isaías 49, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu próprio ventre? O Espírito Santo está perguntando. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Uma promessa dupla, uma revelação de camada dupla. Essa mulher é Israel. E se é Israel, também seríamos nós. Esse filho esquecido é Cristo. Israel estava numa figura de esposa e ela gerou o menino. Só que ela se esqueceu do filho. Eu sei que muitos judeus creram, milhares de judeus creram, mas quem é chamado de primogênito é Efraim. E o próprio João testemunha, ele veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. João era judeu, não era judeu? E não viu lá que Tiago cuidava da igreja em Jerusalém, e milhares de judeus estavam crendo? Mas o Israel, na sua totalidade, na massa, não receberam. E já estava profetizado isso, o Senhor já sabia.
Entendeu? E aqui o Senhor está dizendo, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O filho, que era espírito, junto com o pai, ele deixou o seu pai, deixou a sua mãe. No sentido espiritual, Deus não é homem nem mulher. Mas ele deixou o céu, deixou a forma de espírito e se fez carne. Então ele deixou pai. E o pai é espírito, ruach, deixou pai e mãe, se uniu à sua mulher. Veio por um povo que foi chamado de mulher e o seu povo esqueceu do seu filho. Mas a mãe que gerou o filho dentro do ventre de Maria está dizendo para o filho, ainda que essa mãe te esqueça, eu não me esqueço de você. Entendeu? Mas o seu filho tem um corpo. Somos nós. Nós somos a esposa do Cordeiro, não somos? Se somos a esposa, o Cordeiro é o cabeça. E nós também fomos chamados de cidade do Senhor, Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Logo após o Senhor ter dito isso, prevendo que nós iríamos compreender todas essas coisas, sabendo que nós iríamos ter Apocalipse, ler e entender a cidade, chamada de esposa do Cordeiro, o Espírito Santo acrescenta, não vou me esquecer de você, eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Que muros? Que muros? Isso é tremendo, irmãos. Isaías 66. Olha só isso daqui. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Não diz como alguém a quem seu pai consola. Poderia estar escrito também. Mas a mãe tem essa característica. O Espírito, se o Filho tem um corpo, o corpo somos nós, então o Espírito Santo que está na figura da mãe não esquecerá de nós. Nós seremos consolados. Olha só o verso 14. Vós o vereis, o vosso coração se regozijará, os vossos ossos revigorarão como a erva tena. Então o poder do Senhor será notório sobre os seus servos. Não fomos testemunhas oculares. Mas diz, vós o vereis. Nós vamos ver Ele. E o nosso coração vai ter alegria. Que tremendo isso. Os nossos ossos se revigorarão, porque vamos ressuscitar no Senhor. Entendeu? Que tremendo é isso? Diz assim então, irmãos, Efésios 5, verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos, os dois, uma só carne. Grande é esse mistério, e eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. Entendeu? Então o Senhor, através do corpo, limpa os nossos pecados. Você pode olhar para o sacrifício do Senhor agora de maneira mais profunda. Os nossos pecados estavam lá no corpo dele. Então o Pai estava interessado no sangue que iria fluir do seu corpo. O sangue daquele homem justo, sendo moído por causa dos nossos pecados, que estava no corpo dele. Os açoites que batiam nele, que feriam ele, feriam o corpo dele. O Pai estava dizendo que nós éramos merecedores daqueles açoites. Mas o Filho nos representou através daquele corpo e tomou aqueles açoites no nosso lugar, para que nós ficássemos livres do pecado. O Pai testemunhava através do sacrifício do Filho que aquele sangue purificava o corpo, pagou os nossos pecados.